Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, mãezinha. Glória a Deus. Vamos conseguir. Esperar na pessoa chegar. Hoje vamos ter convidado especial. Boa noite, Lenice, Luciano. Apóstolo Reinaldo está na sala. Vai ter uma ministra muito poderosa na nossa vida hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar para entrar. Esperar a galera aí chegar, que hoje vamos ter convidado na nossa aula. O apóstolo Reinaldo Santos vai estar ministrando aí uma palavra abençoada de Gênesis. Glória de Deus. Esperar a galera chegar, né? Entrando. Sandra está chegando aí, Valerinha. Asli, Deus te abençoe. Paz. Valéria, paz, irmã Valéria. Aleluia. Maurinha, Deus te abençoe. Paz. Paz, amém. Seja muito bem-vinda. Maurinha, eu acredito que ela é aluna do pastor Reinaldo, do apóstolo Reinaldo. Eu sou de Rio Preto, aqui do pastor Rafa, da pastora Ágata Filho. Celeiro lá de Rio Preto, né? Deus abençoe. Eu já estive lá em Rio Preto, lá no pastor Rafa, o pastor Rafa já veio aqui. Foi bem, foi bem. Chegando. Apóstolo Reinaldo, meu amigo, meu querido. Danúbia, um beijo, boa noite, a paz. Paz, paz, Eloá. Kênia, Graciele, a paz. Uns alunos aí do pastor Reinaldo que fazem teologia estão conosco hoje na sala. Para receber porção desse homem de Deus. A paz, meu apóstolo. Estão me ouvindo? Está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo. Deixa eu ver. E agora? Fala um alô bom. Está um pouquinho forte, que é o meu baixo. Mas eu acho que está um pouquinho baixo o seu mesmo. Não? Baixo ainda? Deixa eu desativar o som da galera aqui. Está um pouquinho, pastor. Então, espera aí que eu vou trocar. Isso, troca. Troca o fone. É o fone. Glória a Deus. Hoje ele vai estar trazendo algo aí para enriquecer sobre os 7 dias da criação. A obra dos 6 dias, o Hexaemeron e o Shabat. O descanso. Glória a Deus. Já vou preparar minha apostila aqui para fazer as anotações, que eu sei que o manto vai se enrolar. Pastora, tá me ouvindo? Agora sim, top, hein? Tá. Eu vou fazer com o computador e o celular, então. Beleza.
olho num e falo no outro. Tá joia. Tudo bem, fica à vontade. Vamos orar. Eu tinha convidado o irmão para orar hoje conosco, mas a família está enlutada, infelizmente perdeu o sogro, o irmão Marcelinho. Não sei se eles vão participar hoje, mas vamos orar ao Senhor, entregar esse momento de estudo. Lembra que se a nosso Zoom cair, a gente entra de novo no mesmo link, tá? Na hora que terminar aqui os nossos 40 minutos, você vai clicar de novo no mesmo link para a gente retornar para a reunião, porque quando dá 40 minutos ele encerra. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por este momento, te louvar pela tua presença neste lugar, pedir que o teu Espírito ministre ao nosso coração, trazendo graça, entendimento e conhecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem toda a palavra, apóstolo Reinaldo. Amém. Louvado seja Deus, é uma honra, poder estar com vocês aqui, pessoas abençoadas, pessoas que a gente tem muito carinho, né, que, na verdade, é uma extensão da família, né? A gente, pouco tempo, digamos assim, de convivência, mas foi muito intenso aquilo que aconteceu e marcante nas nossas vidas e que não tem como a gente passar. E para mim é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui. Ó, tô vendo ali, né, a nossa irmã Maria Borges. Essa querida, tá? Tem algumas pessoas com a gente aí, né, que são lá da nossa sala, de uma das nossas turmas de teologia, o Gibson lá de Uberlândia, estou vendo ali, né? A Kênia é de Nova Granada, Kênia do cabelo verde. Tá? E fiquei muito feliz quando a pastora Mariana ela nos convidou para a gente falar aqui, conversar um pouquinho sobre a criação. Eu acredito que nós não vamos conseguir falar sobre os 7 dias. Eu acho que é quase impossível, né? E também dos dias que falarmos, a gente não vai falar tudo, porque também seria quase impossível, porque é muito conteúdo, é muita coisa que tem relacionado à criação. Mas a gente vai buscar da melhor forma possível colocar aqui. Como eu digo na sala de teologia, eu apenas faço as pessoas pensarem, né? Elas tiram as suas conclusões. Eu faço elas pensarem, né? E elas vão tirar as suas conclusões. Então, eu quero fazer você pensar. Tá liberado, se você quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá? Pastora Mariana, né? O pessoal quiser colocar no chat, pode colocar, aí vai passando para a gente. Ou se quiser também falar, não tem problema, se manifesta e a gente vai estar ouvindo, ok? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos começar falando sobre a criação. Os 7 dias da criação. Nós não vamos focar diretamente na cronologia dos 7 dias, tá? Mas a gente vai buscar o entendimento do que são os 7 dias e do que eles têm a ver, qual a revelação, o que tem a ver a criação, por exemplo, com a igreja, o que tem a ver a criação com Israel, o que tem a ver a criação com o plano e o propósito de Deus, tá? Uma coisa que nós precisamos já observar de início é que existe o período que nós chamamos de início, começo, e existe aquilo que nós chamamos de princípio. Tá? Princípio é aquilo que está relacionado à eternidade. Começo é quando se inicia algo. A partir dali começa. Então, você consegue fazer uma contagem cronológica daquilo. Quando está relacionado a princípio, é impossível fazer uma contagem. Por exemplo, quando foi que Lúcifer pecou no céu? Ou fora do céu? Não tem como você contar.
porque isso faz parte de um princípio, não tem como isso é eternidade. E eternidade, nós, seres humanos, não conseguiremos contar. Então, a cronologia, ela vai do início, ou seja, do começo, não do princípio de todas as coisas, porque não teria como contar. Ninguém consegue contar. Tem coisa que está só na mente de Deus e a gente não vai conseguir, né, atingir isso, ok? Outra coisa que é importante a gente observar antes de começar a falar, o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. Tá? O Novo Testamento, escrito em grego. Então, quando a gente vai falar de coisas relacionadas ao Antigo Testamento, a nossa primeira base de interpretação é do hebraico e não do grego. O grego pode servir como uma referência para tal, mas nós não podemos basear, porque pode haver uma diferença, né, da tradução de uma palavra para outra que vai dar sentidos diferentes. Então, se vamos falar da criação, né, Antigo Testamento, a primeira busca é do hebraico, tá? Porque é a língua original, a escrita original para a interpretação desses textos. Podemos ter base do grego? Podemos. Podemos ter base do aramaico? Podemos? Podemos, sem problema nenhum. Porém, a base principal de interpretação deve-se partir do hebraico. Tá bom? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 2, verso 2, vou fazer uma introdução aqui, diz assim: no 7º dia, Deus havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Tá? Outra coisa que a gente precisa observar é que Gênesis, o capítulo 1, ele trata da criação de uma forma mais direta. Porque, às vezes, elas confundem. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam: pastor, mas lá o capítulo 1 está falando tal coisa, o capítulo 2 está falando outra coisa. Né? Até parece fora de ordem. Quando você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, fala assim, mas isso aqui também fora de ordem. Lá aconteceu assim, aqui está acontecendo dessa forma. Tá? Mas porque o capítulo 1, ele traz essa questão, ele é direta. Uma ordem cronológica direta. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, 7º dia descansa. O capítulo 2, ele faz um resumo disso. Ele dá uma explicação daquilo que aconteceu no capítulo 1. Então, não há divergência. Tá? É diferente quando a gente faz... quando você coloca algo dentro de uma cronologia, de um tempo certinho, e de quando você faz um resumo daquilo. Tá? Mas isso não quer dizer que há uma contradição. Então, não há uma contradição entre o capítulo 1 e o capítulo de número 2. O que tem é que o capítulo de número 1, ele trabalha diretamente cronologia. Dia 1, dia 2, ele vai colocando o que foi criado. No capítulo 2, vai fazer um resumo, né, mudando tudo aquilo e explicando aquilo que era o capítulo 1. Tá? Para você ter uma ideia, por exemplo, em Gênesis 1, vai declarar que os animais foram criados antes dos homens. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 19, parece reverter essa ordem, porque diz assim, ó, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo, trouxe-os ao homem para que este desse o nome. Então, parece que está invertido a ordem. Tá? Então, é sobre isso que eu estou falando. Tá? No capítulo 1, os animais são criados primeiro. No capítulo 2, dá-se a entender que o homem já tinha sido criado. Tá? Então, no capítulo 1,
é a sequência de eventos. O capítulo 2 fornece informações a respeito destes acontecidos. Tudo bem? Ah, não precisa ficar sério, não, viu, pessoal? Eu gosto que ri, me anima. Tá? Levanta a mão, pode dar glória a Deus, pode cair no manto, tranquilo, viu? Então, vamos lá. Então, feita essa diferenciação do capítulo 1 e do capítulo 2, fica mais fácil nós buscarmos o entendimento, tá? Porque você, lendo um e lendo o outro, você já sabe qual que é a finalidade de um e do outro, sem nenhuma controvérsia entre eles. Aí a gente começa, então. Não vou falar, como eu disse, daquilo que está na questão eternidade, tá? Não vou entrar na cronologia antes do primeiro ali, Gênesis 1:1. Não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas o Gênesis 1:1, ele já começa dizendo algo. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá? Gênesis 1:1. Agora, eu te faço uma pergunta. Mas para fazer essa pergunta, quer ver? Eu vou pedir para 3 pessoas abrirem as suas Bíblias em versões diferentes. Vamos ver. Quem tem aí uma versão NVI? Levanta a mão. Se alguém tem uma Bíblia, a Kênia é NVI. Ok. Quem tem aí uma versão King James? Alguém tem a King James? Tem. A Maurinha tem a King James. Tá? Quem tem aí uma Almeida Corrigida Fiel? ACF. Almeida Corrigida Fiel. Alguém tem? Não? Tudo bem. Vamos ler dentro dessas 2 versões aí. Aí você analisa a sua. Tá? Então, a Maurinha e a Kênia vão ler para nós. Tá? Não sei se a pastora Mariana, se ela controla os microfones aí. Ela abre e fecha. Isso. Então, a pastora Mariana, ela controla os microfones lá. Então, vamos ler primeiro com a Kênia. Vai lá, Kênia. Gênesis 1. Isso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora a Maurinha. Gênesis 1:1. Isso. Espera aí. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quer que eu veja na outra também? Qual que é ninguém o que abriu? tem aí? No princípio, criou Deus os céus e a terra, que é a Almeida Corrigida. Almeida Corrigida. A King James, isso, King James. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Almeida Corrigida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É a mesma coisa. Ok. King James e a Almeida Corrigida é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Kênia, lê de novo para nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tem uma palavrinha aí, céu. Na sua, Kênia, fala céu ou fala céus? Na minha fala céus. Plural. No plural. Isso. Maurinha, o seu fala? Céus também. Céus também? A sua também. Tá diferente da minha King James fiel. A sua é a 611? Deve ser. Eu leio no celular, né? Então deve ser a mesma, né?
É interessante. A Bíblia do celular é interessante. Vou fazer uma notificação aqui. Tempo atrás eu falei um versículo com a irmã e ela falou, pastor, esse capítulo, esse versículo não tem na minha Bíblia. Eu falei, tem, irmã? Como não tem? Não tem, pastor. E não é que a gente foi ver no celular, no aplicativo dela, realmente não tinha aquele capítulo, aquele versículo? A Bíblia dela? Que era a Bíblia viva, se não me falha a memória, do aplicativo. Não tinha o texto que eu falei para ela. Tá? Que é acho que é o... Eu não me lembro o texto, mas tudo bem. É só para entender que às vezes pode acontecer. Sim. A minha Bíblia, a King James, ela diz assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, nós vemos uma variação. Numa tradução, numa versão, melhor dizendo, não tradução. Numa versão diz céu e na outra diz céus, no plural. Aqui já começa a gente ter que buscar o entendimento. Porque céu é uma coisa, céus é outra. É uma outra coisa. Então, a minha pergunta para você é, e aí você se manifesta com o dedinho, tá? Você, quantos céus você acha que existe? Tá, pode manifestar. A pastora colocou 3, a Kênia colocou aí, o pastor Júlio colocou 3, eu vi ali. 3. O pessoal está manifestando, é 3. Já foram. A pastora levantou os 3 dedinhos lá, o pessoal foi. Vamos 3. A Kênia colocou quanto, Kênia? Kênia agora baixou e não colocou nenhum. 7. Tá? Quem mais aí quer manifestar? Ok. Vamos lá. Eu falo 3, mas tem referência de 7, mas eu vou chutar para 3 também, assim. Ok. Eu falo 3, mas eu acredito numa 4ª dimensão. Ok. Então, vamos lá. De acordo com a Tanakh é, digamos, é o livro dos judeus, é o canão dos judeus. Tá? Canon. Tá? Então, assim, ele é composto, só uma curiosidade, ele é composto por 24 livros, diferente da nossa Bíblia, que é composto por 39. Mas por que há essa diferença? Mas mesmo o canon judaico com o nosso canon cristão, tem a mesma quantidade de escritas, porém tem uma diferença de livros. Por quê? Primeira Reis, Primeira e Segunda Reis, lá é colocado como um livro só. Primeira e Segunda Crônicas é colocado como um livro só. Primeira e Segunda Samuel é colocado como um livro só. Os 12 livros dos profetas menores também é colocado como um livro só. Tá? Por isso dá uma diferença. O nosso tem 39, mas não há uma discordância nos textos, porque só há uma separação que foi feito bem lá para frente pelos maçoretas, que foi realizado quando começaram a fazer essa separação dos escritos. Tá? Então, segundo o canon judaico, eles acreditam em 7 céus. Pode gritar que ela me escuta. Tá? Eles acreditam em 7. A ciência acredita em 3. E a maioria dos cristãos acredita em 4, colocando, como a pastora fez essa observação. Tá? A maioria segue o pensamento, a maioria dos teólogos estudiosos seguem o pensamento de 4, porque imagina-se, um terceiro céu, ele há um registro disso, e o 4º seria o lugar da eternidade de Deus. Tá? Então, esse é o entendimento. Mas também existe alguns judeus que, para eles, existem até 11 céus. Mas aí
já foge um pouco, tá? Até 7 a gente consegue achar textos bíblicos. Oi. O Porque, inferno não, só não sei se o senhor já leu o Inferno de Dante. O inferno de? Dante. Já ouvi falar, não li. É, porque a gente menciona aquele termo assim, o quinto dos infernos, né? O inferno, pelas dimensões, são 7 dimensões. Por isso que as pessoas falam, vai para os quintos dos infernos. É uma Mas vai pro observação. quinto? É ruim, hein? Inferno, falando com vocês, irmãos, é um negócio meio triste, tá? Na Bíblia a gente encontra algumas bases, né? Mas isso a gente estuda lá para frente, quando fala de Sheol, tá? Sepultura, então tem todo um... Mas eu só sei que a Bíblia diz que lá vai haver ranger de dentes, muito choro. Tá? Então, veja só. Quando a gente, defendendo a tese dos judeus, eu fiz uma escrita aqui para você, se você quiser colocar aí. Gênesis capítulo 1, tá? Eu, particularmente, fico com o quarto. Tá? Fico com os 3, mais uma dimensão que eu chamaria de quarto céu, tratando-se só na questão da própria palavra, de expansão, né? O próprio significado da palavra em questão de expansão. Céu, uma expansão. Tá? Gênesis capítulo 1, verso 6, vai estar escrito: Irá, Háquia. Irá, Háquia. Que quer dizer, haja um firmamento no meio das águas. A palavra hebraica, Irá, haja, possui o valor numérico de 7, tá? Que se diz, tá? Que foram aí os 7 céus criados para os judeus. Tá? E quais são esses 7? Você vai encontrar um. Anota aí as referências bíblicas. Isaías 40, 22. É o primeiro, que é o vilão. Segundo, Gênesis 1, 17. Terceiro, Salmo 78, 23. O quarto, Isaías 63, 15. O quinto, Deuteronômio 26, 15. E Salmos 42, 9. O sexto, Deuteronômio 28, 12. E o sétimo, Eclesiastes 12, 3. Para os judeus, nesses textos eles encontram os 7 céus. Aí depois você dá uma olhada com mais calma, nós não vamos falar sobre isso, ok? Então, pastor, eu parei em Deuteronômio o quê? Tá. Tem o Deuteronômio 26, 15. É do 40, o último. No chat, os 7 céus aqui. Vai colocar no chat? A pastora vai colocar no chat lá, então. Tá bem, então. Obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui Tá. Os 4 céus é mais simples, né? Céu da atmosfera, céu das galáxias, tá? Paraíso, trono de Deus. Ok? Então, a visão dos 4 céus ela é mais simples. Nós temos o primeiro, que é céu da atmosfera, depois nós temos uma segunda, que é das galáxias, né? Luminares, estrelas, etc, etc, etc. Depois nós temos o terceiro, paraíso, e, por fim, o trono de Deus. Então, eu falei rapidamente sobre isso para mim te fazer uma pergunta. Tá? Eu não sei que versão de Bíblia você lê, mas a minha pergunta é, quando você adquire uma Bíblia,
você procura ter noção, tá, da tradução dessa Bíblia? De onde vem a tradução dessa Bíblia? Porque isso é muito importante. Deixar essa curiosidade para vocês aqui. Segundo a maioria dos teólogos e estudiosos, a Bíblia King James, fiel, 1611, e a Bíblia Almeida Corrigida Fiel são as que mais se aproximam da tradução original. Tá? Muito importante a gente lê na Bíblia, né? São várias versões. Existem versões que já vêm de uma outra versão que vem de uma outra versão, e isso vai cada vez mais complicando o entendimento, né? A facilidade da leitura. Às vezes querem facilitar demais, mas fogem daquilo que realmente é a essência do texto original. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quanto às Bíblias também. Não há contradição na Bíblia. Há versões que querem facilitar, mas foge um pouco do original daquele texto. A gente precisa ter bastante cuidado. Então, eu faço aqui uma observação sobre essas duas versões, que é muito comentada como versões mais fiéis. Tá? A King James, porque é uma versão inglesa, né? E a Almeida Corrigida e Fiel, porque ela se aproxima muito. Até a primeira Almeida ela tem uma pequena diferença. Essa corrigida ela se aproxima mais, segundo os estudiosos, do original. Ok? Tudo bem até aí? Tá, vamos lá. Gênesis 1:2 vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Tá? O texto original do hebraico, comparado com outras passagens da Escritura, tem levado algumas pessoas a concluir que pode haver um intervalo de tempo considerável entre esses dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2, tá? Que muitos defendem como a teoria da lacuna. Não sei se vocês já ouviram, tá? Sobre esse espaço de tempo. Olha, o versículo 1 ele fica tal, depois de bilhões, a gente tem o versículo 2, etc, etc. Então, alguns falam teoria do intervalo ou teoria de o gap, né? Gap. Gap ou teoria do intervalo ou teoria da lacuna. Isso. Então, há esses pensamentos, né? Há um pensamento que existe essa separação, tá? Há outros que pensam que não, tá bom? Há outros que é tudo numa sequência, tá? É literal ali o que está escrito, tá certo? Então, há esses pensamentos. Outro pensamento que tem é que a Bíblia diz assim, que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, também existe aqui pensamentos. Uns acreditam que são 6 dias literais, né? Não colocando o 7 de descanso, apenas os 6 da criação. Outros acreditam que são eras, né? Outros acreditam em milhões, né? Olha, não foi... Um dia para Deus é como 1000 anos, né? Isso, tem o versículo de Pedro, né? Será que ele fez em 7 dias ou 7.000 anos? Que aí se torna, né, entre milênios, entre eras. Lembrando que no Apocalipse fala dos 7 milênios, né? Tá? Então, assim, existe muito debate aí sobre essas questões, se é literal, se é de 24 horas literal, tal, e etc., se é um período determinado. Os cientistas, né, o estudo científico, eles afirmam que o universo ele foi criado ao longo de milhões de anos. A ciência, ela também não crava, tá? Justamente porque aquilo que eu disse com relação à eternidade. Eternidade não tem cronologia. Então, existem coisas que você não consegue achar.
Porém, existe o início de todas as coisas. E essa a gente consegue fazer uma cronologia dele. Rasa, tá? Você pode ver que ninguém muitas vezes crava. Foi neste ano. Sempre está entre esse e esse. Por quê? Porque é muito difícil, você tem que ler pedra. Você lê pedrinha, você lê pedrinha. Aí você lê 10 pedrinhas, depois você descobre mais uma, né? A 11ª pedra, ela traz uma data diferente. Então, a arqueologia bíblica, né? Às vezes ela vai se modificando ali, se atualizando. Igual tem uma reportagem, né? Não vou falar sobre isso, mas teve uma reportagem do UOL que eles acharam, né? No Ceará, numa parte do Nordeste, no Ceará, eles acharam lá um esqueleto, né, um fóssil daquilo que eles fizeram a leitura, era antes do período diluviano, e era praticamente uma cobra de patas. Então, coisas que vai ter que se estudando até chegar de fato, a gente soube que havia serpente, mas agora a ciência coloca que dataram ali, que é lá daquela época, né? Que já havia uma serpente, e essa serpente ela estava com patas. Ok? Tudo bem, só curiosidade. Então, baseado nos estudos científicos, bilhões, né? Milhões de anos para a criação, e não 7 dias. Deus criou o mundo em exatamente 6 dias de 24 horas. Essa é a interpretação literal do relato de Gênesis. Tá? Quem apoia esse pensamento automaticamente acha a ciência especulativa. Então, a ciência está apenas especulando. E tem também o dia da criação representa as grandes épocas, grandes tempos. Essa é a sugestão, essa é o pensamento, né? A sugestão de alguns que desconfiam, mas acreditam também ali na ciência em alguma coisinha. Então, fica no meio. Ok? Pastor, agora a gente vai faltar 1 minuto e um pouquinho para a gente encerrar esses 40 minutos já. E aí, se cair, pessoal, volta no link, clica nele para a gente voltar para a aula, pegar mais um tempinho aí. Puxa, foi muito rápido, eu nem entrei, eu estou até na introdução. Vou ser mais rápido aqui. Então, a sexta-feira, o Zoom corre contra mim. Contra. Tá? Bom, deixa eu só fechar isso aqui, então. Então, ninguém, na verdade, sabe dessas teorias, porque entra a questão de uma eternidade. Então, é muito difícil a gente dizer exatamente. A gente vai buscar textos bíblicos, né? Como diz, um dia como 1000 anos. Então, a gente tem uma ideia do pensamento de Deus, da matemática de Deus, tá? Mas também a gente não pode dizer que é 1000 anos, 1000 anos. Então, pode ser uma época, pode ser um tempo, um intervalo entre uma coisa e outra, tá? Então, esses são os pensamentos. Então, a gente sai e volta e a gente entra, então, no primeiro dia. Beleza. Aí nós finalizamos a conclusão aí do 1º ao 7º dia. Vamos lá.